O tema que será abordado nesse vídeo é o tema da raiva. Raiva, na verdade, pertence a uma família de emoções que começam com alguma coisa como impaciência, irritação, pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser fúria. São várias combinações e intensidades diferentes de uma família de emoções que tem algo em comum. A raiva e os parentes da raiva têm em comum o seguinte aspecto: ele envolve uma certa agressividade, e essa agressividade ou é voltada para o outro, que é xingado, ofendido, etc., ou para objetos, sei lá, uma xícara que a pessoa fica com raiva, joga no chão, quebra, ou contra si mesmo, seja batendo a mão na mesa e machucando a própria mão, ou se cortando, né? Ou psicologicamente, se condenando, se torturando, ou até psicossomaticamente. A raiva, portanto, é uma energia agressiva que vai ser veiculada e que vai ter que ter um percurso para poder ser descarregada. A questão é que a raiva é um repertório que nós temos da espécie, alguns animais também têm, mas a nossa espécie tem raiva, que é muito funcional e muito útil. Afinal, a raiva serve para várias coisas. Primeiro, justamente diante de uma frustração, de um impedimento, eu consegui reequilibrar psicoenergeticamente o sistema, botando para fora, desabafando alguma coisa, e às vezes é um alívio, pode acontecer. Uma outra coisa é que a raiva também tem uma função de comunicação. Frequentemente nós temos que dar limites ao outro, porque o outro, isso é natural que seja assim, isso acontece entre marido e mulher, ou casais, entre filhos e pais, entre irmãos, entre sócios, entre amigos. Constantemente o outro, por mais fofo que seja, vai em algum momento pisar no calo do parceiro, da parceira, vai se tornar espaçoso, vai deixar de dizer uma coisa que devia dizer, ou vai dizer algo que não era para ter dito. Portanto, todos nós precisamos de limites, precisamos de alguém nos dizer: escuta, peraí, para, foi suficiente. Só que às vezes a gente extrapola, não escuta essas dicas, a gente continua avançando. E a raiva, ela pode ser uma maneira de comunicar ao outro: para, chega, aqui você chegou num limite do qual eu não permitirei que você passará. E para dar credibilidade a esse não, frequentemente a raiva, que é alguma coisa que tem uma comunicação visceral, cumpre uma função muito importante. Entretanto, se a raiva é útil, é necessária, é natural, há pessoas que têm constantemente raiva, que são raivosos, que são irritadiços, que têm pavio curto, que com muita facilidade se tornam agressivos, dão respostas cortantes, dão patadas no outro, podem ter rusgas constantes ou, de fato, eclodir grandes brigas, surtos que levam a pessoa a ofender gravemente o outro, a ser terrivelmente destrutivo. Portanto, há pessoas que têm isso como um mecanismo já cronificado e padrão. E aí você tem um problema. Não é necessário explicar o porquê que um padrão de irritabilidade, de pavio curto, de surtos raivosos e confrontos, etc., porque que isso é muito disfuncional, tanto para quem convive com alguém assim, como para a pessoa poder ter uma vida amorosa, familiar, profissional satisfatória, e eventualmente pode prejudicar a saúde, porque um pouco de raiva que você descarregue pode ser bom, mas um estado constante de raiva que pode deslizar para ranzinzice, para mau humor, para amargura, não faz bem também fisiologicamente para a saúde do sujeito. De qualquer maneira, por que algumas pessoas têm esse padrão? Como sempre, no comportamento, você tem os três componentes. Um componente biológico, que é epigenético, genético, constitutivo. Um componente que é o que o sujeito vivenciou, aprendeu inconscientemente e conscientemente em várias funções cerebrais de autoestima, autoconfiança, mecanismos automáticos de defesa, a maneira como a pessoa estabelece seus valores, seus ideais de eu, hábitos psicossemânticos, enfim. Há uma série de áreas que vão, dependendo da vivência que você teve, propiciar um padrão raivoso, já vamos falar disso. Portanto, tanto a biologia quanto aquilo que é psicologicamente aprendido pelo sujeito pode endossar um padrão cronicamente raivoso,
cronicamente irritadiço. E, por fim, o terceiro vetor é a contingência ao ambiente. Existem situações que, de fato, são situações que qualquer um de nós acabaria ficando com raiva, né? Se você está no trânsito e alguém vem com um carrão e fica cortando todo mundo e corta também o seu carro, ainda bate numa parte da sua lataria, o carro do outro é maior e sai sem nem parar nem ligar para você, você fica eventualmente com raiva, né? Se alguém fura a fila, etc. Portanto, o ambiente pode trazer estímulos, situações que legitimamente eliciam para a maioria das pessoas raiva, embora algumas pessoas possam, numa hora dessa, ficar com medo do motorista do outro carro, podem ficar, portanto, angustiadas, podem ficar ansiosas, e alguns podem ficar tristes, dizer o mundo é injusto, que tristeza, nada funciona, mas basicamente existem situações ambientais que eliciam, para a maioria das pessoas, a raiva. Vamos então falar um pouco por que algumas pessoas têm a tendência a cronicamente ser irritadas. Na verdade, nós podemos dividir em duas fontes básicas de raiva que talvez possam operar isoladamente ou em conjunto para pessoas cronicamente raivosas ou irritadas. A primeira delas é o sistema de atribuição. Digamos que você, né, esteja num ônibus e alguém te dá um cutucão no rim que te machucou, você se vira e vê um sujeito alto, dando risada, furando fila, dando cotovelada em todo mundo, um sujeito espaçoso que não considera o outro. Você vê essa cena e você fica indignado. Eventualmente você engole a raiva, você bota para fora, questiona o sujeito, mas isso é porque o seu cérebro interpretou, ele atribuiu a ação do outro, egoísmo, sacanagem, pressa, e certamente você, ao fazer essa atribuição, tem basicamente uma estrutura que é o outro está sendo injusto, inadequado, está quebrando o sistema de regras que eu tenho. Isso faz com que eu fique com raiva. Então, uma fonte frequente de raiva é interpretar uma situação como sendo injusta. O sujeito está numa empresa e cortaram 30% da verba do departamento dele, ele diz, meu chefe, esse sujeito sempre tinha uma agenda oculta, porque eu sou mulher, ele é machista, etc. Novamente, sistema de atribuição, injustiça e muita raiva. Entretanto, imagina que lá no ônibus você levou o mesmo cutucão e você se vira e vê uma senhorinha de 86 anos que inadvertidamente com o solavanco do ônibus levou um tombo, se machucou, tadinha. E nessa hora, ainda para se equilibrar, te deu um cutucão no rim. Você se volta para ela ver a cena da senhorinha lá, espero que você não seja daqueles que fica com raiva e ainda chuta a senhorinha, provavelmente você fica penalizado e em menos de um segundo ao ver aquela cena, a sua raiva zerou e você estende o braço, se preocupa com ela, espero que você faça isso e ajuda a senhorinha a se levantar. Portanto, a atribuição acabou com a sua raiva. A mesma coisa na empresa, se você descobrir que, na verdade, foi cortada a verba de 30% de todos os departamentos, né, e que aquilo foi uma ordem superior da presidência da empresa, não foi nem do seu chefe, a sua raiva, pelo menos do chefe, vai a zero. Talvez fique com raiva da circunstância, da empresa, mas não mais do chefe. Portanto, frequentemente em brigas de casal, sócios, pais, filhos, etc., o sistema de atribuição que enxerga como uma injustiça é causador de muita raiva. Acontece que muitas pessoas têm um sistema de atribuição falho, porque a tendência das pessoas que estão menos equilibradas emocionalmente é imediatamente atribuir a causa de um conflito a questões pessoais. Elas têm certeza, né? Meu marido não pode me ver feliz, por isso que ele tem que me criticar na hora que eu estou melhor. A minha esposa, ela não aguenta me ver sentar numa cadeira, ela já precisa chegar e me dar novas incumbências de coisas para fazer em casa, porque ela tem inveja do fato de eu sentar e descansar um pouco, etc, etc. Ou ela quer me dominar, ela quer mandar em mim. Quando a pessoa consegue fazer interpretações mais razoáveis, ela está mais equilibrada emocionalmente, ela fará interpretações que a gente diz que são contextuais. Minha mulher pediu para eu fazer uma opção de coisa porque ela está sobrecarregada e ela é mais ansiosa e ela não gostaria de deixar as tarefas se acumularem. Não é porque ela não quer me ver descansando. Ou ela acha que eu estou talvez sendo espaçoso e folgado porque de fato eu trabalho bem menos em casa do que ela.
Portanto, na hora que eu faço atribuições mais circunstanciais, a minha raiva tende a diminuir muito. Pessoas que não conseguem fazer isso frequentemente precisam de ajuda e, novamente, uma coisa em que, salvo pessoas que têm transtornos psiquiátricos importantes que precisam ser inicialmente endereçados também em terapia, pessoas que eventualmente têm um transtorno bipolar, pessoas que são borderline, etc. Mas a média dos pacientes que têm um sistema de atribuições que está disfuncional consegue, em razoavelmente poucas semanas, fazer grandes mudanças e aprender a fazer atribuições muito melhores e diminuir de maneira fundamental a sua raiva. A outra fonte de raiva é a frustração. Digamos que eu queira aqui pegar esse copo d'água, aqui vocês estão vendo um copo d'água, e ao pegar o copo d'água, inadvertidamente eu derramei a água no chão, derrubei o copo, quebrou o copo. Eu fico furioso com isso, e eu bato, né, com a mão em cima da mesa e digo, porcaria, droga, me machuco. Inclusive, ao bater a mão, eu fiquei com raiva porque eu fui frustrado. Eu estava na iminência de ter um gozo, um prazer, e fui frustrado. Pode ser que eu inicie agora, embora essa raiva tenha vindo da frustração das minhas vísceras, porque eu fui impedido de ter um desfrute, eu posso superpor a isto o sistema de atribuição e começar a dizer, também a minha mulher, eu já falei para não comprar esses copos com uma base fininha, ela não escuta, ela tem mania de comprar esses copos frufrus, e ela também encomendou essa mesinha com esse marceneiro que diz que é uma porcaria, ela nunca me escuta, e eu fico agora com raiva dela, ou do marceneiro, ou do fabricante do copo. Mas a fonte fundamental dessa raiva é a frustração. Sobre frustração, você pode assistir um outro vídeo no qual é discutida a questão da frustração, as fontes de frustração e maneiras de ir superando. Com relação à atribuição, vale a pena tratar também desse tema, porque é algo altamente tratável e que vai aumentar muito a sua qualidade de vida.